Com esse vídeo, um tanto amador, pretendo expor um olhar de uma munícipe que é apaixonada por Jundiaí e que valoriza demais as memórias afetivas. Como introdução, fiz um breve relato da história de nossa cidade, chegando a um momento de extrema importância para o seu crescimento, a chegada das ferrovias. Mas o foco narrativo recai na Estação Jundiaí Paulista, em sua construção, seu ápice, seu abandono, sua destruição e, finalmente, nas expectativas para um futuro otimista, em que esse patrimônio possa exercer uma função modificadora na sociedade, um lugar de memórias culturais, educativas, sociais e urbanas. Nossa história remonta a um passado distante. Até o início do século XVII, a região de Jundiaí era exclusivamente habitada por povos indígenas de diversos grupos. Alguns eram nômades, enquanto outros, de origem tupi-guarani, eram sedentários e se dedicavam à produção de mandioca e milho. Eram guerreiros, bons caçadores e pescadores e organizavam-se em aldeias compostas por cabanas circulares feitas de tronco e cobertas de palha. O nome Jundiaí tem origem tupi. Jundiá significa bagre e a letra Y significa rio. Alguns estudiosos também consideram o termo Jundiaí como alagadiços de muita folhagem e galhos secos, mas a mais aceita das versões é a que significa Rio dos Jundiás, o bagre de peito amarelo. Na época de sua fundação, Jundiaí era imensa. Seu território abrigava todas as cidades vizinhas, a região onde hoje ficam os municípios de Campinas e Mojimirim, mas ia muito além. O território jundiaiense chegava perto de Minas Gerais, na margem do Rio do Peixe. A origem da cidade está ligada diretamente ao movimento bandeirante, principal responsável pela ocupação da antiga capitania de São Vicente. Os primeiros colonizadores chegaram à região em meados de 1615. Apesar das inúmeras controvérsias dos historiadores, a versão mais aceita sobre a fundação do município remete à vinda do bandeirante Rafael de Oliveira e de Petronília Rodrigues Antunes, que por motivações políticas fugiram de São Paulo e se refugiaram nos arredores, fundando assim o município. No século XVII, cerca de 80 famílias viviam no povoado, que antes de ser considerado vila, era chamado de Freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí. Essa localidade prosperou desde o início de sua formação, pois era um ponto de abastecimento para as expedições que se dirigiam aos sertões. Somente com a existência de uma capela é que um pequeno povoado poderia obter o reconhecimento da presença de uma comunidade, pois à igreja cabia o registro de nascimento, matrimônio, óbito, além de uma série de implicações jurídicas e sociais. A Capela Nossa Senhora do Desterro foi construída em 1651, no alto de uma colina e próxima ao rio Jundiaí, de modo que a comunidade foi se desenvolvendo em seus arredores. No dia 14 de dezembro de 1655, Jundiaí foi então elevada à categoria de vila pelo capitão Mor Manuel de Quevedo Vasconcelos, em nome do donatário da capitania, Conde de Monsanto. O povoado nessa época já contava com 309 pessoas, incluindo escravos. Já no século XVIII, o número de escravos indígenas e de escravos de origem africana era praticamente o mesmo. Depois de 1750, o tráfico de africanos se intensificou, até que a mão de obra indígena foi totalmente abandonada. No final dos anos 1700, a vila passou por um desmembramento, o qual gerou a criação de Campinas e Mojimirim. A partir da segunda metade do século XIX, quando Jundiaí já foi elevada à categoria de cidade, a produção cafeeira ganhou força no oeste do estado de São Paulo. O início da era das ferrovias e das indústrias chegara, promovendo o significativo crescimento do município. No entanto, houve muita resistência com a chegada das ferrovias, pois sendo um local de parada para as expedições que se dirigiam ao sertão, a cidade era muito calcada no comércio de mulas e selas. Isso porque até então, as mulas eram o principal meio de transporte. A Ferrovia Santos-Jundiaí foi inaugurada em 1867.
época em que se observava a crise do escravismo e a consequente alta do preço dos africanos. Os fazendeiros, então, passaram a buscar nova mão de obra, uma busca que coincidiu com a imigração europeia, a qual foi incentivada diretamente pelo governo federal. A partir disso, Jundiaí passou a destacar-se como uma cidade estratégica no setor ferroviário. Além da Ferrovia Santos Jundiaí, também foram instaladas ferrovias da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, da Companhia Ituana, da Companhia Itatibense e da Companhia Bragantina. A partir da ferrovia chega tecnologia, novos produtos e também cultura, tudo isso transitando entre os trilhos. Em 1891, a São Paulo Railway Company, mais conhecida como SPR, inicia o processo de ampliação da estação. Em 1898, 7 anos depois, foi inaugurada a chamada Estação Jundiaí Paulista, 1 quilômetro à frente da estação terminal da SPR, aproveitando-se de um prédio já existente no local para embarque e desembarque apenas de passageiros, o qual ficava no final dos terrenos das oficinas da ferrovia. Entre 1882 e 1917, nada menos que 2 milhões de passageiros passaram pela estação. Ela também recebia parte das cargas e correspondências da época. Foi palco dos embarques e desembarques dos soldados constitucionalistas jundiaienses em 1932. Localizada na área central de Jundiaí, recebeu boa parte da multidão que surpreendeu a cidade na primeira edição da Festa da Uva em 1934. Segundo relatos do jornalista José Arnaldo de Oliveira, a estaçãozinha também foi o local escolhido para o surgimento do viaduto São João Batista, o primeiro da cidade. Foi construído em 1950. Conta com 2 escadarias helicoidais de acesso às plataformas da estação para a passagem de veículos sobre os trilhos. Trilhos esses que cruzaram a antiga estrada colonial para São João de Atibaia, que tem na atual Rua Dr. Torres Neves o seu trecho inicial. A obra era vista como necessidade fundamental, principalmente pela população do bairro da Ponte São João, que precisava de melhores acessos para o centro da cidade. Para viabilizar sua construção, o arquiteto Vasco Venchiarucci emprestou recursos de particulares, comerciantes, empresários, industriais e da população em geral, os quais foram devidamente registrados em um livro de adesões e mais tarde plenamente quitados. A obra foi concluída em 6 meses e inaugurada com grande festividade. A histórica construção da estação Jundiaí Paulista, mesmo sendo secundária diante da estação principal, conhecida como Inglesa, é uma parte importante da memória ferroviária da cidade e do país. Era a preferida do então presidente da Companhia Paulista, Dr. Jaime Sintra, em todas as suas viagens. Infelizmente, em 2001, as oficinas da Companhia Paulista foram municipalizadas, sem incluir a estação, que já estava na esfera federal. Durante muito tempo, a estação e a cabine de controle resistiram ao abandono e ao vandalismo, devido à zeladoria do Seu Wilson, ex-ferroviário que morava no local desde 1998, enquanto aguardava uma indenização ferroviária. Mas em 2018, já com a saúde debilitada, Seu Wilson deixou o local. A partir de então, o espaço foi tomado pelo descaso e caiu nas garras do abandono. O incêndio poderia ser apenas o capítulo final da morte desse lugar, mas como ocorre com as pessoas, a saudade e a permanente lembrança são elementos poderosos para a reconstrução do passado. O fogo não é mal por si mesmo, foi seu domínio que mudou a história evolutiva dos seres humanos há mais de 500 mil de anos. O fogo que destruiu a estaçãozinha precisa ser equilibrado por outro tipo de fogo, principalmente aquele que arde no coração das pessoas que valorizam os ancestrais, a memória e o trabalho. Esse fogo que arde pode ser a inspiração para voos ainda mais altos. O projeto Estaçãozinha Pede Socorro foi desenvolvido pelo Instituto Envelhecer, o qual assumiu um compromisso público com a comunidade para a recuperação da nossa estaçãozinha, que é uma das primeiras estações da Companhia Paulista. Além de patrimônio histórico e ponto turístico, tem como principal objetivo, após sua restauração, transformar-se em um espaço cultural para a cidade de Jundiaí.
Uma tragédia anunciada. Novamente, as ervas daninhas se espalharam através das sombras do abandono. Em 6 de junho de 2020, a estrutura da cabine de chaves, já em ruínas, sofreu mais um duro golpe com um terrível incêndio. Os danos foram irreparáveis, tanto materialmente, visto que era o primeiro modelo de tecnologia eletromecânica desenvolvido pela Companhia Paulista, quanto imaterialmente, pois mais uma vez mostrou a dificuldade que o Estado ainda tem para cuidar de sua memória. Mesmo degradada, a beleza da estaçãozinha remanesce em seu formato, em suas janelas, em seus gradis, em seu conjunto. Para restaurá-la, o Instituto Envelhecer propôs um projeto que abrange não apenas o espaço cultural e educativo, mas também de alimentação, venda de produtos regionais, entre outros. Estão previstos 3 anos de trabalho só nessa fase, com o apoio do Ministério Público Federal e do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas devido à pandemia, todos os trâmites legais estão mais lentos. Um super desafio, mas ninguém disse que seria fácil. Agora é torcer para que a estaçãozinha seja devolvida à cidade com todo o destaque que merece. Fênix. Férreos portões oxidados. Muros consumidos pela cega ação do tempo. Paredes do pretérito estilhaçadas por trincas. Lentamente, a memória tragada pela amnésia humana. Um portal, contudo, abre-se para uma realidade paralela. A importância deste patrimônio histórico sempre se baseou em sua utilidade. Antes, era ponto imprescindível de trânsito de pessoas. Agora, a estrutura restante concretiza as lembranças da antiga estação da Companhia Paulista, e suas cinzas fertilizam novos projetos. O presente constantemente arquiteta o futuro, e é isso o que a APMCP está fazendo no momento. Por meio de diversas ações, convida a população a exercer sua cidadania e a tomar posse de sua própria história. Pretende recuperar o antigo e transformá-lo em um centro de convivência e conhecimento que acolha e integre a todos. Através de imagens, mostro como um patrimônio histórico, nesse caso específico a nossa querida estaçãozinha, pode ser resgatado através de ações coletivas. O ditado já diz: uma andorinha só não faz verão. A união das pessoas com objetivos comuns faz toda a diferença. Mensalmente foram realizadas ações para dar visibilidade à sua situação de abandono e propor soluções para a sua recuperação. Ações essas que só foram interrompidas devido à pandemia. Porém, o forte sentimento de pertencimento dos participantes gerou uma esperança de que dias melhores virão. Hoje, podemos dizer que a estaçãozinha tem sua certidão de nascimento. Foi adotada pelo Instituto Envelhecer, o qual, junto com os apoiadores da causa, assumiram sua paternidade. Tive a oportunidade de integrar o grupo Estaçãozinha Pede Socorro, criado por ocasião do incêndio ocorrido em 9 de julho de 2018. E foi através desse rico material, coletado e compartilhado na internet pelos simpatizantes, que busquei contar um pouco desse período. Seu nome é memória, pioneira, personagem destas terras. Antecede a própria ferrovia, tanta bagagem traz em sua história. Ponto importante de tropeiros e de povos de várias regiões. São Paulo, Atibaia, Goiás, Itu e Franca, a rota do ouro é sua herança. Você vai correr sobre os trilhos da história novamente. Você vai vencer as labaredas que um dia fortemente levaram seus contornos e entornos. Você
é fênix.